Vou começar então. Joaquim Ribeiro Cookie, uma das figuras mais emblemáticas do mundo tauromáquico, nomeadamente daquilo que é o toureio a pé, na gíria, um chamado matador de touros. Antes de mais, amigo Cookie, porque esta é a forma que te posso tratar, amigo, agradecer-te por teres aceito este convite de falares connosco e para aqueles que nos vão ouvir e ver lá em casa, absolutamente sem filtros e sem muitas mais demoras, perguntar-te quem é o Joaquim Ribeiro, apelidado de Cookie. Olá, boa tarde, obrigado pelo teu convite, é sempre um gosto. À parte de estar aqui hoje num plano diferente do que eu te conhecia, estou aqui com muito gosto e o Cookie é um sonhador para mim que tudo, porque isto de ser toureiro não é uma coisa nada fácil e mais no nosso país e nada, aqui estamos. Simplesmente um sonhador, um homem que gosta da tauromaquia, de torear e tudo o que leva a ser toureiro, e faço a minha vida completamente e vivo para o toureio e para o touro. Como é que começou essa tua aventura dentro do mundo tauromáquico? Bem, nascer na moita, na moita, que não se nasce na moita hoje em dia, não é? Mas viver na moita leva a que tu nasces e vejas todos os dias o touro. Ainda ontem estivemos a torear e na praia, e as vivências desde miúdo foram na moita, na rua, vive-se o touro, a tauromaquia, as corridas, e pela mão do meu pai foi assim que nasceu o meu Portanto, foi bichinho. teu pai que te colocou neste que é o mundo taurino? Mostrou-me, levou-me, ele tem afição, gosta mais ao touro na rua, e eu a Portanto, partir mais daí, aquilo que são as largadas. aquilo que são as largadas, e a partir daí foi quando um dia de miúdo atrevido quis experimentar ir para a escola de toureiro da moita, e assim começou tudo. E depois da moita, seguiste para algum lado? Seguiste sempre o teu caminho na escola de toureiro da moita? Não, a vida dá muitas voltas, e estive em Espanha, estive no México, e pronto, à parte de pertencer à escola de toureiro da moita, estive também na escola de toureiro de Badajoz. Onde aprendeste? Onde tive aprendizagem, e continuamos a aprender todos os dias, aprendemos, mas a minha base foi estas duas escolas. E como é que é ser toureiro ou matador de touros, que na gíria é mais fácil falar assim, dentro de um país que é Portugal, que apesar de ser um país, diria, conservador e tradicionalista, hoje vive a tauromaquia de uma forma diferente. O que é que tu achas disto? Como é que tu vês isto? A tauromaquia de hoje? A tauromaquia de hoje não deixa de ser tal igual como era antigamente, ou não houve muitas mudanças, ou praticamente nenhuma. Existe sim uma política de alguma forma que tem um interesse em que uma minoria que é contra, e a política aproveita-se disso para conseguir os seus votos. É a minha opinião, porque a tauromaquia, ainda hoje está um festival em Alcochete e está cheio. Ontem estivemos na praia e está cheio, ou seja, o interesse dos portugueses continua. Existem espetáculos com mais aderência, menos aderência, igual que existe noutros tipos de espetáculos, como pode ser o cinema ou o teatro. Existem espetáculos com mais ou menos interesse para o público, e é consequente a uma entrada maior ou menor, mas os portugueses continuam a gostar da tauromaquia, e há uma pequena minoria que muito levada também à televisão, que lhes dá também o seu tempo de antena, e por interesses temos estes grandes ataques, mas sem dúvida a tauromaquia está viva e recomenda-se. Está viva e recomenda-se, portanto deixamos aqui esta mensagem que é a tauromaquia, mas antes de irmos a esta parte, queria tocar aqui num ponto que é fulcral, que é, sim senhora, tu tens um pai que é ligado ao mundo da afição, que adora os touros, daquilo que são as largadas, e portanto viveste muito esse tempo com ele, mas eu quero que tu especifiques para as pessoas que estão lá em casa, de facto, como é que é isto? Como é que se sente a tauromaquia? Como é que se é um homem da afição? Como é que de alguma maneira tu entras na escola de toureio da moita, acabas para ir para Badajoz para uma escola de toureio, e no meio disto tudo, a escola, porque havias de ser jovem quando começaste com esta toda a aventura, como é que tu explicas isso para as pessoas que estão lá em casa? É uma questão só eu penso que só vivendo é que se consegue entender um bocadinho o que é a tauromaquia, porque envolve-te de tal forma que ficas totalmente absorvido, pela questão do campo, do touro, de querer superar-te, porque o animal muitas vezes põe dificuldades e tu queres-te superar, porque tens outros colegas na escola que andam melhor que tu, e tu queres sobrepor-te a eles, a ti, as vivências, as coisas que aquilo te traz.
não sei, são dias bonitos para quem gosta do campo e dos animais, porque nós realmente, para quem diz que não gostamos de animais, é mentira. O meu animal favorito é o touro, e se algum dia pudesse, o que faria certamente era ter uma ganaderia e criar touros de lide. E sim, a maioria dos meus colegas, ou todos, o sonho deles era esse, porque nós realmente gostamos de animais, por mais que se diga ao contrário, somos pessoas sensíveis, e este mundo evolve-nos de tal maneira que é a nossa O paixão. matador de touros é alguém que é sensível, Sem dúvida, ainda que mate o touro. ainda que mate o touro. Porquê? Porque para criares, ou seja, isto é uma arte, A tauromaquia é uma arte, então. e para tu sensibilizar as pessoas e para que emociones pessoas, se não tiveres sensibilidade, é impossível emocionares alguém, não é? Mas a tauromaquia para ti é uma arte. Sem dúvida. Mas é uma arte que mata. Como tudo na vida, nasce e morre. Ou seja, não existe vida se não existe morte. E a morte está envolvida em todos os nossos dias. Existem acidentes de aviação. Em Portugal muitas vezes ocultas. Em Portugal não se pode matar o touro, mas em Espanha, por exemplo, quando tu matas o touro, quer dizer, não se pode. Há uma zona em Portugal que se pode matar o touro. Exceção é Barrancos. Exatamente, a exceção é Barrancos. Estava a faltar o nome, estava aqui Badajoz, mas não, é Barrancos. Badajoz já não é Portugal. Mas o que te quero perguntar é, nesse momento em que tu estás frente a frente com... Primeiro, antes de mais, como é que é estar frente a frente com um animal daqueles de grande porte e que na verdade tu vês, eu diria que viria a minha vida a andar para trás, não é? Portanto, estar frente a frente com um animal que vem com mais de 500 ou 600 quilos ou mais de 400 e muitos quilos a correr contra mim, não é? Como é que tu consegues ter essa arte que tu chamas arte de pacificar a coisa, não é? É difícil, é uma questão de treino, mais treino, até mais que físico, mental. É uma preparação de muitos anos que tu vais assimilando e absorvendo, que tens que fazer um esforço naquele dia que estás à frente do animal, que tens medo. Tens medo de morrer. Mas tu tens medo de morrer quando Sem estás à dúvida, frente do animal? eu e todo o que me disser que não tem é mentira. Temos medo, à parte disso tens o medo do fracasso, porque tens um público a ver-te. Há dias importantes que tens de fazer um esforço extra e tens medo, porque há dias mais fáceis, outros mais difíceis, mas temos medo a muitas coisas e sobretudo a morrer pelo touro. Já tiveste algumas vezes de fracasso em arenas? Muitas. Como? Mais do que aquelas que foram de sucesso? Ou se calhar, não sei responder. Mas os fracassos ajudam-te sempre a aprenderes e para continuares a superar-te, e é importante que os fracassos também existam para teres os pés bem assentos na terra e continuares a lutar. Certo, mas voltando um bocadinho atrás, o que é que tu sentes quando estás frente a frente com o touro? Bem, depende do animal também. Não, há animais que sem dúvida deixam-te abandonar-te completamente e só viveres o multazo, não sei explicar-te. Nem pensas se a música está a tocar, se o público está a aplaudir. Tu não ouves a música? Ouves, mas não estou a dizer que não ouves, é por isso é que eu digo, há animais que te deixam, que são tão bons e tu consegues sincronizar tão bem com eles, que te envolves ali naquela bolha e emocionas de tal maneira que sais para o público está em êxtase e tu estás no teu espírito, que aquilo não, ou seja, não deixas-te levar, não é explicável, não entras num clímax ali que não controlas e deixas-te levar, abandonas, nem pensas se tens de tocar na parte técnica nem nada, aquilo sai-te naturalmente e é daí onde nascem as grandes obras de arte. Sim senhor, então estás-me a dizer que no final do dia, dependendo do animal que possas ter à frente, tens uma perspectiva completamente diferente da realidade que vives no momento. Sim, porque há animais que criam tantas dificuldades que tens de ser uma pessoa talvez mais racional, preocupado muito com a técnica para fazer com que ele passe por ti sem te agarrar, e há outros que criam-te mais facilidades, tu consegues envolver-te ali de outra maneira com ele e dá-te outras sensações. As pessoas que estão lá em casa, como é que tu explicas a tauromaquia? Como é que eu explico a tauromaquia? A tauromaquia é uma coisa ancestral que quando nasceu era no sentido da preparação dos reis para a guerra, e só subsiste nos dias hoje porque é uma arte que emociona pessoas, porque se não fosse uma arte era uma coisa bárbara e as pessoas não iriam ver. As pessoas vão ver porque isto realmente é uma arte. Já te chamaram alguma vez assassino?
Já, bastantes vezes. E como é que tu vives com isso? Convivo bem, para mim são pessoas que não gostam de mim, não são obrigadas a tal, eu também não preciso de gostar delas. Gostaria sim que ela vivesse a vida dela, eu vivo a minha. É uma coisa... Gostaria, talvez, se não tivesse esse tipo de comentário, de lhe mostrar o mundo no modo em que vive o touro, e certamente Mas o touro vive bem? se essa pessoa tivesse essa sensibilidade para observar os diferentes animais da forma como são criados e como nós criamos o touro de lide, certamente ia mudar de opinião. Tu falas muito, estás a falar muito durante esta conversa do touro de lide, o touro de lide. Para as pessoas que estão lá em casa, eu sei, mas para as pessoas que estão lá em casa, o touro de lide é um touro diferente. Sim, é um touro, foi trabalhado geneticamente para que investisse. O que é isto, o investir? O investir é acometer, ou seja, o touro, quando se sente em perigo, ataca para se defender. Portanto, isso é o investir. Isso é o investir. E o ser humano o que fez foi analisou o tipo de investida por caracteres, em vez de investir com a cara cá por cima, ou por baixo, que o faça repetidamente várias vezes, e o ser humano foi selecionando esses animais com essas características que eles, ou seja, que o ser humano acha que podem ser melhores animais a investir, e assim como foram selecionadas as raças dos cães por serem mais bonitos, certo? Foi sendo feita uma seleção genética, e o touro de lide foi selecionado. Tu consegues explicar às pessoas que estão lá em casa o caminho do touro desde que está, portanto, no campo até ao término da sua vida, passando pela praça? Sim, o touro basicamente nasce está com a mãe, depois é separado da mãe como qualquer bezerro normal, leva um brinco na orelha para o identificar, porque legalmente tem que estar identificado, e vive até aos 3, 4 anos, 5 anos, a maioria deles, até aos 5 anos, grande maioria, não sei, 80% dos animais, não sei precisar a percentagem, mas 80, 90% dos touros bravos vão até aos 5 anos de idade e são lidados em praça, e muitos deles até voltam para a herdade para serem para procriar, para serem há touros, para as pessoas que estão lá em casa que não sabem, há touros que voltam, portanto saem da arena quando são lidados e voltam àquilo que é a sua vida no campo. Claro, sem dúvida. Mas a grande parte, não? Não, grande parte não, mas qualquer touro bravo, mesmo que não vá para o campo, é um animal de carne normal e que vão para os talhos ou seja, que não é um animal que se faça... Só existe para isto. Ou seja, o animal, o touro bravo, existe até há bem pouco tempo. Havia superfícies comerciais na zona da Moita que vendiam carne de touro bravo. Ok. E dentro daquilo que é o teu espectro de amizade, já lá vamos outra vez à infância e como é que tudo isto começou, mas dentro daquilo que é o teu espectro, porque estamos interessante, vamos falando e as coisas vão indo, dentro daquilo que é o teu espectro de amizades, pessoas conhecidas, já tiveste muitas pessoas que te deixaram, algumas pessoas que se deixaram de relacionar contigo por tu fazeres uma atividade que te é remunerada, porque acredito que tu ganhes dinheiro ao ser matador de touros, mas que de alguma maneira se deixaram de dar contigo exatamente por isto, porque tu és, aos olhos de muitos, um assassino. Que eu me lembro, não. Muitas vezes acontece-me de estar em sítios por convites, já seja sociais, convidam-me para um jantar de outro tipo, que não seja a minha vida normal, e que coincida na mesa. Olha, o senhor o que é que faz? Eu, olha, sou toureiro, sou matador de touros. E a pessoa faz uma cara porque não gosta, não tem lá a ideia dela, ou a ideia que lhe é transmitida hoje em dia pelos meios de comunicação social. Tu achas que a comunicação social acaba por ser uma ferramenta extraordinária para aquilo que é a antitauromaquia? Sim, sem dúvida. Portanto, imputavas a totalidade da responsabilidade à tauromaquia, à comunicação social? Não, os pequenos nichos que existem de antitaurinos, que certamente possam ter mais força nesses meios de comunicação social e que tenham influenciado a que isso aconteça, e politicamente os políticos, se lhes interessa seguir esse caminho, dão-lhes força e dão-lhes antenas. E penso que... Voltando aqui atrás novamente, relativamente à pessoa que estavas a falar, portanto, nunca tiveste ninguém que se afastasse de ti por tu seres... Onde eu queria chegar com este tema, estamos num jantar, aconteceu muitas vezes incalculáveis,
de estar com pessoas a jantar, a pessoa teve este comentário, eu tento perceber, ouvir e explicar-lhe um bocadinho o que te contei há pouco, da forma como vive o touro, a fazer uma comparação com outros animais que são consumidos por nós, da forma como um é criado, o outro é criado, e muitas vezes as pessoas têm outra percepção, e até a forma de eu estar à mesa e de falar com a pessoa e tentar ouvi-la e tentar ter aqui um debate ou uma troca de ideias, as pessoas percebem, muitas delas mudaram de ideias, muitas delas quiseram aproximar-se um bocadinho porque eu... Já é uma das coisas... converter pessoas? Sim, uma das coisas que eu tento fazer é convidar as pessoas, um dia que se têm um interesse realmente em perceber aquilo que eu lhe estou a dizer, eu convido-as pessoalmente a que o que eu vejo com os olhos dela e eu portanto, faço levas questão essas disso. pessoas ao campo, é isso? Já levei, sim. Já E levei. qual é a atitude delas? Qual é a postura? Não, tem uma ideia completa. Mudam, podem não achar graça ou podem não ter um interesse em ver o espetáculo, mas mudam completamente de ideia, porque realmente o Touro Bravo, para quem viu, e tu já ouviste, o Touro Bravo é tratado como um rei no campo. Sim, senhora. E agora tocando nesta parte que para mim é importante e para as pessoas que nos estão a ouvir e a ver também, que é, ok, sim senhora, a tauromaquia não é defendida pelos órgãos de comunicação social, mas porque é que tu achas que isto acontece? Achas que a tauromaquia não está incessantemente a viver para dentro e a falar para dentro? Não eu acho a tauromaquia um núcleo muito elitista de pessoas que não transmitem a mensagem para fora. Sim, nós já falámos disso várias vezes e eu tento fazer um trabalho nesse sentido, que nós conhecemos, e tenho tentado fazer a minha parte, que eu sozinho não conseguimos fazer nada. Estou envolvido no Clube Tourinho da minha terra, na Escola de Toureio, e a Escola de Toureio tem tido uma dinâmica enorme no sentido de que há miúdos que querem ser toureiros, não é? Como é que isso tenho como é que miúda, isso existe? já tive mais que uma aluna, hoje em dia tenho só uma miúda, porque as outras duas não porque não gostassem, mas sim porque se calhar vêm-se com dificuldades para o ser, porque isto, uma coisa é querer e outra coisa é conseguir ser, não é? Que é bastante difícil, porque o touro realmente exige muito de nós próprios. Mas a Escola Toureira da Moita tem estes miúdos com este sonho e eu mostro, ou seja, através das redes sociais e das dinâmicas, consigo levá-los às festas das terrinhas. As pessoas veem que existe miúdos com essa ilusão. Aquilo, nem eu chamei para a escola, os miúdos apontam-se a uma escola toureira porque querem, chegam até nós. Temos uma coisa boa que é uma coisa que não se paga, deve ser das poucas atividades. A vossa escola de toureio não se paga. A tua em específico, a tua onde tu estás, tu A também minha... és professor na escola de toureio, és mestre. Sou professor de uma escola de toureio e todas as escolas de toureio que eu conheço não são pagas. Ou seja, é uma coisa que, pronto, os alunos chegam lá e têm vontade de ser. E os alunos chegam lá e vão tourear. Vão aprender, primeiro que tudo, primeiro aprendem as bases e depois aos poucos e poucos vamos pondo animais de um porte mais pequeno, com outra idade, e assim gradualmente vão crescendo e vão colocando-se à frente de animais maiores. Mas no meio disso tudo, o que é que os pais destas crianças permitem isso? Não permitem? Qual é o envolvimento dos pais também nesta cultura? Apesar de estarmos a falar de uma terra com bastante aficião, que é muita. Sim, olha, eu tenho o exemplo da Raquel, que é uma miúda muito engraçada, e o pai gostava, que a miúda sempre teve esta paixão e este gosto, e tentou ir à escola, mas a mãe não deixava, e hoje em dia a mãe ajuda-nos, ou seja, a escola tem poucos fundos, como qualquer associação em Portugal. O tema do associativismo é ter um apoio. Não tem com participações da Junta nem da Câmara? Tem poucas. Nós, Escola Toureio e a portanto, maioria a Câmara Municipal da Moita que nos possa estar a ouvir ou que possa vir a ouvir, que possa participar aqui um bocadinho mais nesta associação. Acredito que terá outras associações também com que participar, mas... Sim, mas eu acho que é um problema a nível nacional, não da Câmara Municipal da Moita. Sem dúvida podia dar aqui um apoio extra, como é normal, mas sem dúvida que acho que é um problema mesmo interno nosso, português, e até um bocadinho posso usar aqui este tempo que temos, a educação dos nossos jovens parte por casa, depois tem a educação escolar, e existe uma terceira, pode ser uma banda de uma música da terra, que o miúdo gosta de tocar um instrumento e vai para a banda e aprende, um dia pode ser músico.
através dessa associação, dessa banda musical, ou a Crescer Toureiro, que é uma profissão, ou um clube de futebol, ou seja, que estas associações tenham um apoio económico a partir do Estado, neste caso da Câmara Municipal ou de uma junta de freguesia, é sem dúvida importante até para a educação dos nossos jovens. Tu achas que ser toureiro é ter uma profissão? Sim, hoje em dia eu vivo do toureio, por isso sim. Tu só vives do toureiro? Não só vivo do toureio porque com o dinheiro que fiz também investi noutros negócios, no imobiliário, como tu sabes, e não vivo só do toureio, mas há muita gente, muitas famílias a viver do toureio. É possível viver-se do toureio? Sim, sem dúvida. O toureio está sempre muito colado àquilo que é o mundo rural. Achas que pode ser um aproveitamento de alguma forma da tauromaquia ou do mundo tauromáquico colar-se ao mundo rural para tentar catapultar mais afição ou mais aficionados? Não, porque há a parte, por exemplo, em Espanha há muitos artistas que vão às corridas de touros e não são do mundo rural. O mundo dos artistas não está ligado ao mundo rural e vão às corridas e gostam e até sentem que a tauromaquia é uma inspiração para eles. Ou seja, não propriamente acho, nem pouco mais ou menos acho que nós estejamos apoiados no mundo rural para nos tentarmos aproveitar disso. Não tem lógica absolutamente nenhuma, no meu ponto de vista. Claro. Cookie, e como é que nasce afinal este mundo toureiro dentro do Cookie? Já falámos aqui muito sucintamente, mas quero que sejamos mais precisos. Portanto, chegaste à escola de toureiro da Moita e não te puseram a tourear. Tiveste alguns mestres que certamente te ensinaram, ou alguém que te possa ter ensinado o que quer que seja, dentro do mundo do toureio. Acabaste para depois ir para outra escola de toureio. Que é que fales um bocadinho mais sobre todo este percurso, que digas as tuas dificuldades e aquilo que de facto foi muito fácil para ti? Terás tido coisas mais fáceis, outras mais difíceis. Como é que foi a tua experiência lá fora? Quero que também possas falar sobre isto. Bem, eu comecei na Escola de Toureiro da Moita, depois a Escola de Toureiro da Moita teve ali um impasse que teve que fechar e eu fui para a Espanha, fui para a Escola de Toureiro de Badajoz, vivi com 17 anos, comecei a viver sozinho. Em Badajoz? Com um pequeno apoio dos meus pais, mas não suficiente. E o que é que os teus pais diziam para um miúdo de 17 anos estar a viver em Badajoz sozinho? Apoiaram. Sempre apoiaram? Apoiaram sempre, sim. Foram... Mesmo sabendo que tu querias ser toureiro ou matador de touros e que isso podia ser teres a morte diversas vezes à tua frente. Sim, naturalmente não devem passar muito bem quando eu estou a tourear. Eu não consigo vê-los, estar a observá-los quando eu tourei. Muitas vezes não vão. A minha mãe deixou de ir. O meu pai vai, muitas vezes vai, outras vezes nem tanto. Dependendo dos dias e não sei, cada um há de levar a coisa à sua forma. A minha mãe vai menos, o meu pai vai mais. Não gosto de os ver na praça porque sei que estão a sofrer e pessoalmente prefiro que não vão, mas sempre apoiaram e sempre apoiaram. E eu penso que tendo um filho fazendo aquilo que gosta e ele viver o sonho dele, certamente para um pai é... Sempre foi o teu sonho ser toureiro? Sempre foi o meu sonho, sim. Portanto, estamos a falar, então vais para Badajoz? Vou para Badajoz, vivi lá 3 anos sozinho, tive que trabalhar na restauração. Trabalhaste na restauração enquanto estavas na escola de toureiro? Sim, para pagar, tinha uma casa arrendada, tive que pagar, os meus pais apoiaram economicamente, mas não o suficiente para viver, para pagar uma casa, a luz, a água. Trabalhei na restauração, no bares de flamenco, em hotéis, distribuí publicidade na porta a porta e treinava. Sempre tive vários empregos porque tive várias situações dos meus chefes. Hoje há tentadeira é irmos tourear ao campo. À quarta-feira, mas tu não posso faltar amanhã. Não podes, naturalmente não podes faltar amanhã. Mas eu tenho que ir. E deixavam-te ir uma vez, 2, à terceira, quarta vez diziam-me que não, ou se eu fosse que me despediam. E eu naturalmente fui despedido uma série de vezes. Foste despedido muitas vezes porque não deixei de ir fazer aquilo, ou não deixei de seguir o meu sonho por precisar de dinheiro para viver. Sempre fazia a minha parte do trabalho, se fosse preciso estar mais horas, justifiquei muitas vezes, faço mais horas para ter estes benefícios, mas aconteceu tantas vezes que
muitas delas fui despedido e tive que encontrar outros trabalhos E como é para que subsistir. como é que os teus pais viam isso? Porque no final do dia deixavas-os poder ajudar, não é? Nessa comparticipação, por causa daquilo que era o teu sonho. Sim, mas quem assumiu a casa, neste caso os gastos, este caso estava tudo a meu nome, os meus pais eram sendo só um apoio, não é? O principal prejudicado, se alguma coisa corresse mal, certamente Ias viver para a rua. era Ias viver para a rua. era eu o responsável e ia viver para a rua ou voltava para a moita, mas realmente se foi sempre de voltar às situações, nós quando queremos muito uma coisa, lutamos por ela, seja de forma for. Nunca fiz nada ilegal, certo? Isso não, mas lutamos, trabalhamos, distribuir publicidade é uma coisa que foi talvez das coisas que menos gostei de fazer na vida, porque a restauração até era uma coisa, uma área que eu gosto, mas o tema da distribuir publicidade, conhecia a cidade toda, Badajoz, os prédios todos, conheço os prédios todos porta a porta por ter distribuído publicidade e foi uma coisa que não gostei mesmo nada de fazer, mas fazemos o que é preciso ser feito para alcançar um fim e muitas vezes os teus pais quando veem que as coisas em praça tens um dia importante e as coisas não resultam, também se vêm, também se põem mais negativos e até te fazem pensar um bocadinho se é realmente aquilo que eu quero, porque veem que as coisas não estão a correr bem. Muitas vezes houve conversas e dias difíceis nesse sentido, mas fomos superando pouco a pouco. Depois desses 3 anos fui para o México. Portanto, sais de Badajoz para o México. Sim, quase direto, sem passar para Moita. Mas sim, ia muitas vezes, sem dúvida, tive de voltar a casa muitas vezes para ver a família e para... mas fui para o México, aí sim, sem dúvida tem uma forma diferente de viver, as cidades são enormes, a parte de... são países mais perigosos, pronto, não se pode andar na rua de qualquer forma, mas sem dúvida há-te um traquejo e tens que crescer mais rápido. Estás sozinho num país tão diferente, com uma cultura tão diferente à tua. Muito diferente? Sim, não muito, mas sim, as cidades são enormes, são mais perigosas, é uma língua diferente, tem algumas, pronto, a parte gastronómica também é diferente. Agora existe estas marcas de café, mas eu na altura que estava, eu fui viver para o México em 2012. Estas máquinas tipo Nespresso não existiam, e nós portugueses temos o hábito do nosso café e eu gosto muito de tomar café e chegava lá e o café era destes café como da avó. Certo. Estás lá um mês, não sentes a diferença, 2, 3, mas eu vivi no México praticamente 3 anos, quase 4, e sem dúvida esses pequenos hábitos que tu criaste desde novo, não os conseguires, o pastel de nata ou uma torrada ou portanto, tiveste quase 7 anos fora de Portugal. Fora de Portugal. Por exemplo, o tema do pão no México, eu adoro pão. O tema no México é muito da tortilha, de maíz ou de trigo, e não teres esse pão todos os dias. Eu adoro comer pão, não há refeição que não coma pão. Mesmo nas minhas dietas, tento fazer sempre a coisa de maneira que tenha sempre o meu pão, e vejo 4 anos num país muito diferente, nesses pequenos pormenores, tens que ser forte e tens que gostar mesmo daquilo que fazes para alcançar, para conseguires aguentar estes pequenos embates. E foi no México que tiraste a tua alternativa? Em Tijuana. Como é que foi? Antes mais explica lá para casa o que é esta coisa da alternativa, porque o público em geral pode não ter este conhecimento. A alternativa é como se, não sei como é que eu vos posso explicar, é a profissionalização máxima de um toureiro, é chegar à alternativa, é o sonho de qualquer jovem, dos meus meninos que eu tenho na escola, qualquer deles, o sonho deles é ser matador de touros, e é o dia, como se fosse o dia do teu casamento taurino, é o dia mais importante da nossa carreira. Sem dúvida agora tenho outros objetivos, como é confirmar a alternativa de Madrid, ou ser figura do toureiro, que é ser um dos toureiros mais importantes da nossa época, mas a alternativa foi em Tijuana, um dia especial, bonito, muitos nervos. Correu bem? Não foi o dia sonhado. Houve sustos? Houve uma voltareta, assim. O que é uma voltareta? Uma voltareta é quando o touro agarra em ti e manda-te ao ar ou ao chão. Mas não foi o dia sonhado, mas concretizei o meu sonho.
Não foi o dia sonhado, Agridoce. foi um bocadinho agridoce, porque não rematei tarde como queria, mas como digo, são pequenos obstáculos que a vida te põe e tu tens que lutar para novamente deem outra oportunidade e que a tua vida continua e aqui estamos hoje. Portanto, com 17 anos, Badajoz, sais de Badajoz com 20 anos, portanto, 3 anos, foi aquilo que disseste, vais para o México com 20 anos viver sozinho, certo? Sim. Ou foste viver sozinho? Não, tive com 2 ou 3, sempre vivi em casa de pessoas que me quiseram ajudar. Uma delas, um grande amigo meu ainda hoje, que é construtor, era e é construtor, e fui viver com ele e com a família. Hoje em dia... Construtor lá. E sempre fui acolhido por lá por famílias. Fiz de árbitro de futebol também um bocadinho para subsistir, porque também aquilo que os meus pais me podiam ajudar economicamente não era suficiente, mesmo vivendo na casa deste amigo, porque nem eu admitia que me pagasse tudo, embora ele pudesse, e fiz de árbitro de futebol. Não sei, tive uma vida acho que diferente, talvez da maioria das pessoas, e gosto, ou seja, a tauromaquia deu-me mundo, sempre fiz aquilo que gostei, embora não tenha alcançado ainda todas as minhas metas, e Quais certamente são as suas metas? em curto prazo, por exemplo, é confirmar a alternativa em Madrid, que é... Está para breve, não está? Esperemos que sim. Esperemos que sim. Lutamos por isso todos os dias e já esteve mais longe. O que é que depende? O que é que faz com que essa alternativa seja fazível de chegar? Bem, é que consigas também um bocadinho a tua rede de contactos. A tauromaquia move-se muito por contactos e por compadrios? Penso que não é a tauromaquia, é o mundo. O mundo é um bocadinho, sem dúvida, tens que ser bom. O bom vence sempre, mas muitas das vezes o mundo é cruel e acho que beneficia muitas vezes primeiro o contacto do que a pessoa realmente válida. Não digo pessoalmente que me tenha acontecido isso muitas vezes, acontece a mim e a todos em diferentes áreas no mundo. Penso que a sociedade é assim, não em Portugal, mas sim pelo menos nos países por onde eu passei, que já viajei um pouco, e não só por países taurinos, já estive na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. Penso que o mundo vive um bocadinho assim, não totalmente, mas sim, e muitas vezes havia muitas pessoas que podiam ter carreiras brilhantes e que não chegaram lá também por muitos obstáculos que foram criados pela sociedade. Uma das coisas que me escapou muito aqui de te perguntar é, enquanto agora, e portanto deixando o México e voltando a Portugal, enquanto professor da Escola Toureira da Moita, o que é que tu dizes àqueles alunos, porque no final do dia eles têm uma escola para cumprir e tu acabas por ir com 17 anos para Badajoz, depois dos 20 vais para o México e depois regressas a Portugal e portanto não terminaste a escolaridade obrigatória. Terminaste o 12º ano, tu tens o 12º ano. O que é que tu dizes a estes jovens para prosseguirem isso ou para também tirarem uma licenciatura e de alguma maneira terem aqui um escape caso o mundo taurino não seja tão doce para eles? Como eu te disse há pouco, a Escola Toureira é uma associação e também, como eu te disse há pouco, educamos certo. Estes jovens. E uma das coisas que eu digo, e hoje em dia os pais castigaram, tenho 2 pais que castigaram os filhos por tirarem mais notas e são apoiados por mim. Eu não vejo a tauromaquia, ou não digo ao miúdo que a tauromaquia nem vai ser a salvação dele, e mesmo que assim o fosse, ele tem que fazer a escolaridade dele obrigatória e ter sempre um segundo plano, como eu o fiz. Eu fiz tirei o meu 12º ano e o investimento imobiliário que fiz foi até nesse mesmo sentido. Tive a sorte da crise imobiliária estava muito em baixo e consegui fazer esse investimento com menos dinheiro do que é preciso hoje em dia para o fazermos, mas sem dúvida eu aconselho os meus alunos sempre e apoio os pais nesse sentido, em que têm que estudar e se puderem ir para a universidade ainda mais, porque acho que é muito importante. Como é que conseguiriam manter em paralelo esta coisa de ser matador de touros e ao mesmo tempo estar no ensino universitário? Achas que é possível? É possível, temos 2 toureiros
o Juan Ortega, que é um dos histórias figuras em Espanha, e o Pablo Aguado igual, e são dois histórias que estão licenciados e conseguiram, se eles conseguiram, são Qualquer um um exemplo, consegue. qualquer um consegue, sem dúvida. Talvez eles tenham tido outras facilidades, não sei, pela cidade onde viveram. São dois histórias de Sevilha. Sevilha é uma cidade enorme, tem universidades. Eu na Moita tenho que se calhar ir para Lisboa, ou talvez em Badajoz eu podia ter estudado, mas a minha vontade de ser toureiro foi superior a esse equilíbrio de estudar e ser toureiro. E os teus pais nunca te disseram, pá, tu tens que tirar uma licenciatura, tens que fazer mais qualquer coisa sem ser essa coisa de toureiro? Sim, mas sempre pensei também que a tauromaquia te consegue levar a mundos e colocar-te num. E não deixa de ser quase uma escola universitária. Tu viver sozinho tanto tempo, teres que passar tantas dificuldades, também te Tu leva. passaste dificuldades. Sim, como eu te disse, então, ter que com 18 ou 19 anos andar a distribuir publicidade e querer ser toureiro. Mas isso não é passar dificuldades, isso é fazer para chegar a um fim, não é? Sim, mas é muitas horas num dia. Quando tu treinas 6 horas por dia e tens de trabalhar 8, o dia só tem 24 horas, não é? E isso é um esforço. E nem toda a gente está disponível para fazer esse tipo de esforço para um certo fim que talvez não sejas, que não o alcances. Como o meu sonho é ser figura do Torei hoje em dia e não o alcancei, posso não vir a alcançar e todos os dias tenho que fazer E vives nessa ansiedade de possivelmente nunca poderes vir a ser uma figura do toureiro. Ter metas é importante, mas também ser obsessionado por elas penso que não é a melhor forma de viveres, porque vais sempre viver descontente e não aproveitas os pequenos momentos da tua vida. E tu vives contente com todo aquilo que foi o teu percurso até agora? Sim, gostava que tivesse sido diferente, Mudarias porque alguma coisa, então? muitas das vezes as oportunidades que me foram dadas eu não estava capaz para aquilo que me foi proposto ou que fui proposto, não estava capaz ainda de solucionar o problema e aproveitá-las ao máximo. Mas porquê que não estavas capaz? São circunstâncias da vida, a parte técnica é muito importante, estares preparado tecnicamente para isso. Até como homem, o touro exige muito de ti, tens de estar muito maduro para que consigas estar a um grande nível para transcender aquilo que faças, transcenda e que consigas que te dê mais oportunidades. Mas tu hoje consideras-te uma figura do touro em Portugal? Não diria figura, sou um bom toureiro português, acho que me têm como um bom profissional, mas não gosto de me pôr esses nomes a mim próprio, eu gosto mais que sejam as outras pessoas a dizê-lo. Certamente há gente a pensar assim, outros não. Eu vivo bem com aquilo que faço, como digo, vivo o meu sonho, faço aquilo que gosto, que é aquilo que acho que é aquilo mais importante. Muitas das vezes, hoje em dia vivo tranquilo com isso, com aquilo que me é dado. Estou feliz, treino todos os dias, tenho as minhas corridas para torear e penso que isso é mais importante do que ter essas grandes metas. É importante lutar por elas, mas viveres tranquilo contigo próprio e fazes todos os dias aquilo que é. Mas em Portugal não há muitas corridas de toureiro a pé. Sim, também é um dos problemas que tenho eu e tenho todos os toureiros a pé portugueses, é do nosso mundo da nossa tauromaquia hoje em dia estar muito virada para o toureiro a cavalo. Que não gostas? Gosto, sem dúvida. Gostas? Não, tenho muitos amigos cavaleiros e admiro-os todos. Praticamente sou amigo da maioria dos cavaleiros portugueses, admiro-os. Temos grandes cavaleiros tauromáticos e admiro a maioria deles. Sou amigo da grande maioria deles também, mas penso que de uma forma errada a tauromaquia está voltada muito hoje em dia para o toureiro a cavalo e nós toureiros a pé temos essa dificuldade, embora tenhamos um bom naipe. Tu achas que o toureiro a cavalo vende mais que o toureiro a pé, né, em praça? Eu, no meu pensamento empresarial, que até tenho no sentido daquilo que faço à parte do touro, do investimento que fiz, penso que é de uma forma errada, não porque seja eu matador de touros, mas... Então tu achas que os empresários estão todos mal quando pensam que o toureiro a cavalo vende mais que o toureiro a pé? Não, todos mal não, mas penso que como em qualquer negócio tem que se fazer coisas para que essa praça de ciências, não é montares um cartel, montares um cartaz, incluir lá o toureiro a pé e que aquilo vai encher.
como em qualquer negócio, tem que se criar uma envolvência tal que as pessoas se sintam atraídas a ir a ver esse espetáculo. O caso do Rock Array o ano passado em Santarém foi um exemplo disso. A minha tarde de setembro na Moita, ao lado do Emílio Justo, foi outro. Houve umas boas entradas. Quanto é que custa fazer um cartaz ou um cartel destes? Envolve muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Vai depender também do nível de artistas que estamos a falar. Imagina um Rock Array em Santarém. Para quem não está lá em casa e não sabe quem é o Rock Array, é talvez um dos mais conhecidos matadores de touros, diria eu, a nível mundial. Não sei se estou a falar corretamente ou não, mas talvez os mais conhecidos, se não até é neste momento o mais conhecido, diria eu. Sim, o Rock Array é a principal figura do momento, é aquele que mais pessoas arrastam para uma praça. E também o dinheiro que cada touro cobra, também pelo nível que está. Neste caso o Andrés talvez seja o touro que mais cobra nos dias de hoje. Tens noção de valores? Tenho, mas vai depender, o que eu ia dizer, vai depender um bocadinho também de praça para praça. Vim torear à Moita, que é uma praça de 5.500 lugares, não é a mesma coisa de ir a Santarém, que penso que são 14 ou 16 ou 12, não tenho bem o número preciso, ou seja, é praticamente a Santarém leva o dobro de pessoas que leva à Moita. Quanto é que ele poderia ter cobrado numa praça como a praça de Santarém? Não sei, uns 100 mil euros, não sei. Não. Uns 100 mil euros por estar a atuar na praça de Santarém. E para se jogar a vida, não é só atuar. Não é só atuar. Mas existiram outras pessoas no cartel. Sim, não sei quanto é que pode custar um cartel desses em Santarém, mas não sei, 200, 250, mas também aos níveis... Num dia pode custar isso, talvez. E quanto é que pode custar, por exemplo, um cartel na Moita? Nelson, depende sempre muito dos artistas, mas imagina, falando um bocadinho daquilo que são os artistas normais, sem ser estes artistas, sem ser os Moranos, sem ser todos esses artistas mais conhecidos no mundo tauromáquico ou no mundo internacional tauromáquico, quanto é que pode custar um cartel com um toureio a pé e 3 cavaleiros? Juro-te, não te sei precisar bem números, 50, 60, 70... vai depender e a praça muitas... E a praça enche o suficiente para o empresário ganhar dinheiro? Sim, é um espetáculo caro, mas hoje em dia também, se formos a ver, por exemplo, nos artistas musicais, eu já ouvi falar de valores, não sei se são verdade, se não são, porque não sou empresário de música, mas também se fala de valores muito altos. Ir a um festival de música é caríssimo. Eu não vou, mas já sei, tenho amigos que vão e certamente, por exemplo, a dar uma aqui, não penso que para uma pessoa ir com uma família é sem dúvida um espetáculo caro, mas hoje em dia ir ao cinema também eu acho que é, pronto, vivemos... Tudo que é arte, dirias que é caro? Sim, acho que não podia ser mais acessível, mas sem dúvida. E achas que a tauromaquia, tendo estes valores mais elevados no que diz respeito à bilheteira, não faz com que existam muitas pessoas que não conseguem ir e que de alguma maneira gostassem de ir? Sim, mas eu diria que o preço médio das entradas em Portugal, 30, 35 euros, o valor médio de uma entrada. Há corridas que conseguimos ir a 15 euros. 30, 35 euros com preço médio é um preço alto, tendo em conta que o ordenado mínimo não chega aos 900 euros, não é? Ao mesmo que ultrapasse qualquer coisa dos 900 euros com subsídios. Estamos a falar de um preço significativamente alto. Se tu estiveres a falar de levar 3 pessoas, não é? Portanto são 120, são 3 pessoas, são 30, 35 euros, portanto 70 euros, estamos a falar de 95 euros. 95 euros são, que sejam 100 euros. Portanto, mais qualquer coisa que as pessoas possam comer lá, estamos a falar de 120, 130 euros numa Sim, tarde. mas se fizermos a comparação ao que é a música tem valores altíssimos E tu achas que estão na mesma frequência? Não, penso que até que a tauromaquia é mais acessível do que isso, porque há espetáculos a 10, 15 euros. Se formos, sei lá, uma corrida ao Sobral do Montagraço, é bastante mais barato do que ir, sei lá, na Moita há corridas a custar 15 euros, preço mais barato. Se calhar numa destas corridas onde existem estas figuras, o preço mais barato seja 20 ou 22 euros. Ou seja, penso que é um espetáculo acessível para os valores que importa ao empresário. Penso que é um espetáculo até bastante acessível. Mas no final do dia vocês têm outros custos, nomeadamente o toureio.
portanto, mais que não seja todo o traje que usa, e queria que nos pudéssemos falar também um bocadinho daquilo que é o vosso traje e porque é que também o vosso traje é assim, não é? Porque muitas das pessoas que estão lá em casa acham que um banderilheiro ou um matador de touros, o traje é exatamente igual, e que na verdade não é, há diferenças. Consegues-nos explicar? Sim, o matador de touros normalmente veste ouro. Pode vestir as outras as abaixo, que é assim um bordado mais com as pedras pretas ou em prata. Mas normalmente o matador de touros diferencia-se do banderilheiro pela cor do metal, que é ouro. Não quer dizer que seja ouro, mas dizemos ouro, mas o material não é de ouro. Os trajes são caros, são feitos à medida para que estejam justos e bem Onde é que tu fazes os teus? em Madrid. Em Madrid. Em algum sítio específico? Sim, no Fermin, que Fermin. é dos sastres mais conceituados, e desde o meu primeiro traje feito à medida foi lá que me vesti até os dias de hoje. É com Quanto é ele. que pode custar um traje desses? Vai depender muito também dos extras que lhe se ponha, como pode ser o caso de um carro, tem vários extras, né? E o traje é igual. Ou, sei lá, ou se calhar a base é nos 4 mil e pode ir, não sei, 10, 11, 12, Tudo para mais. tudo para mais, sim. E no final do dia, se tiveres uma voltareta, tens um problema para resolver. Sim, faz parte do risco, e assumimos, como é lógico, não só economicamente, mas o Toro vive todos os dias com essa parte do que o Toro pode te ferir e pode matar, tens que o assumir, e eu vivo com isso bem, com medo, mas bem. E como é que é o ritual antes de entrares na arena? Eu pessoalmente não tenho muitos rituais, tu já me acompanhaste, É verdade. para quem não sabe já me acompanhaste, mas não sou uma pessoa muito supersticiosa ou nada, porque penso que ser supersticioso leva-te a teres muitos pronto, se aquilo imagina, há muitos que é a monteira em cima da cama. Se imagina que vem um amigo teu e põe, olha, que gira a monteira e tal, agarra e põe em cima da cama. A monteira Monteira é como é o chapéu de eu, toureiro. eu sei, mas as pessoas que estão lá em casa não sabem. Portanto, a monteira é o chapéu do toureiro. Do toureiro. E monteira, há muitos toureiros que é a monteira em cima da cama que vai lhe dar azar. Se isso acontecer, já vais com esse Isso ponto já não vai negativo. correr bem, porque Já vais com esse pensamento negativo para a praça, e eu tentei sempre me abstrair um bocadinho desses detalhes para... é um dia normal para ti. Sim, tento que seja. Não é que torei muito, porque se toreasse muito, sim, era um dia muito normal. Mas sim, tem que ser um dia feliz para mim. É um dia, se tiver que... Convidei-te e vieste ter comigo, tento-me rodear de pessoas positivas, pessoas que eu gosto, para que também essas... Temos que estar positivos, temos que estar com uma áurea positiva, para que depois estejas com as sensações, boas sensações, para confiante, e penso eu, como cada, sei lá, um atleta olímpico vai aos Jogos Olímpicos e vai um amigo com ele que lhe morreu o pai, que está triste e que aquilo tudo, e o homem, em vez de ir confiante para a prova, certamente vai num espírito, porque tem uma pessoa ao lado dele que está a passar um momento menos bom. E tentei sempre me rodear de pessoas amigas na quadrilha, porque a quadrilha é as pessoas que me ajudam, rodear-me, ou algum amigo também, neste caso tu, que és uma pessoa espetacular, digamos, e que me acompanhaste e que me põe nesse espírito, para que naquele momento em que eu tenho que fazer um esforço, seja capaz de o fazer. E depois, praça. E quando chegas à praça? Depende, não? Já passei bem, já passei mal. Há dias que passo melhor, outros dias pior. Olha, um dos fatores que me condiciona um pouco é o tema do vento. O vento é talvez o nosso principal inimigo é o vento, e é que não nos deixa controlar bem o capote, a muleta, que é os dois, como digamos, os dois instrumentos que nós usamos para torear, e se tiver muito vento não os conseguimos dominar. Para aqueles que estão lá em casa, o capote e a muleta distingue só. O capote é com aquilo que nós paramos o animal, que é cor-de-rosa na parte da frente e amarelo por trás. Com o vosso nome, normalmente? Com o nosso nome, normalmente. E a muleta é vermelha e leva uma ajuda de torear, ou uma espada, para nos ajudar a fazer aquilo que é o final da obra, ou a parte mais importante da obra, que é
a parte da muleta. A muleta é o instrumento que nós usamos para redondear a obra. Portanto, parar, templar e mandar. Isso. É isto? É isso. Aprendi bem? Aprendeste bem. Boa. E no momento em que és chamado, portanto, ao centro da arena para poderes então começar aquela que é a tua obra de arte, há alguma coisa que tu faças de diferente, que de alguma maneira te leve a um ponto de tranquilidade e de estabilidade emocional para que possas começar então a partir daí a atuar? Tenho tentado. Benzes-te normalmente, és católico? Sou católico. Peço ajuda, agradeço. No final, muitas das vezes esquecemos de agradecer. Se és católico, temos que saber pedir, mas também saber agradecer no final, de sairmos ilesos, e pelo menos isso, né? Podes não triunfar, mas pelo menos que saias ileso é uma coisa positiva no meio daquele perigo todo. Mas faço exercícios agora de respiração, que foi apoiei-me num psicólogo desportivo, aficionado, amigo, que me tem ajudado, porque sem dúvida existem técnicas que te ajudam a estar mais tranquilo, mais seguro, e a fazer-te pensar em... Pronto, ele ajuda-te na forma como há de pensar, porque vai conhecendo e vai-te dando conselhos, e apoiei-me com ele, e hoje em dia acho que consigo chegar a esse momento que tu dizes de estar no centro para receber o touro, ou para lhe fazer um kit, mais tranquilo e mais seguro, com essa ajuda. E eu já vi, e muitos lá em casa também, pelo menos aqueles que de alguma maneira já tentaram perceber alguma coisa sobre a arte da aficion, eu já vi toureiros a pé a colocarem-se em frente à porta de onde sai o touro. E também já tive de fazer isso. Que coragem! Como é que te explicas esse momento? É um momento onde tu simplesmente não pensas e executas, ou é um momento de loucura? Bem, esse talvez seja o momento mais ou que menos controlas. Mas como é que tu sais do centro da arena para fazer exatamente aquilo? É o que eu te ia explicar. Nós, quando o touro sai, vamos fazendo uma análise da investida. O touro humilha, pronto, passa pelos brodeiros com a cara para o chão e passa, não se trava, e vais observando a investida dele e aquilo que ele está a fazer, mais ou menos vais fazendo uma análise e vais executando aquilo que achas que ele vai, ou seja, a reações que ele vai, da forma como vai te reagir quando tu lanceares ou lhe tocares e quiseres-lhe fazer um passe. Mas a sorte gaiola, que é ir à porta dos escuros, à espera do touro, dos joelhos, nós não temos essa percepção do que é que o touro nos vai fazer. Por exemplo, os escuros costumam ser, não têm muita luz, têm uma luz média, e quando saem, muitas vezes às 5 da tarde está um sol, o touro pode vir encandeado, ou pode vir fugido, porque vai a sair para a rua, e pode levar pela frente, e não é um dos momentos mais imprevistos que pode haver, porque não consegues mesmo saber qual é aquilo que o touro te vai fazer. E como é que tu decides que estás no centro da arena e afinal acabou, eu vou-me colocar em frente aos curros de onde vai sair o touro, e seja o que Deus quiser? É como eu te digo, é uma preparação mental, e sabes que aquilo é um dia de responsabilidade, que desde do segundo tens que ter uma atitude, e as pessoas veem que tu, logo naquele momento, vês que aquilo é uma coisa perigosa, não é? Não, qualquer pessoa, mesmo não sendo taurino, não é? Que não seja um aficionado, vê que aquilo é uma situação perigosa, não é? E isso nunca foi à praça e vê aquilo, e quando vir o touro sair, percebe perfeitamente que aquilo é uma situação muito perigosa, e desde esse minuto 1, ou desse segundo 1, que as pessoas veem que tu vais com uma disposição extra, e nos dias importantes é sem dúvida. Achas que ganhas público quando fazes isso? Se a coisa correr bem, e se o touro depois conseguir ficar ali contigo e tu continuas a pegar lances, é sem dúvida pontos positivos, e tens o público logo do teu lado. E tu, e no meio disto tudo, e tu? E eu passo fatiga, e quando aquilo corre bem, já não correu bem muitas vezes. Já tive 2 voltaretas graves aí, uma delas foi a minha primeira luxação do ombro, foi numa porta-gaiola. Passado uma série de anos, as luxações agravaram-se e tive que me operar, mas a primeira vez foi derivado a uma porta-gaiola. Já correu menos bem. Em que praça?
Foi em Aguascalientes, no México. No México. E passado uns anos isto recuperou, mas nunca fica completamente. O ombro é como os joelhos nos futebolistas, é uma zona complicada de curar e ficou lá a sequela, e depois repentinas voltaretas agravou a situação e tive-me a operar. Mas por isso digo, a sorte do atleta às vezes as sortes mais difíceis de executar pelo imprevisto que pode vir o animal e da reação que tenha. E como é que é a arte de banderilhar? Porque também, para além de tudo, és um matador de touros, não sei se é regular, mas és um matador de touros que também bandarilha o touro. Como é que... Porque no final do dia estás a bandarilhar a pé, não é? Portanto, normalmente é a cavalo e tu falo a pé. Como é que isso corre? Como é que tens alguma preparação? Vês o touro de que forma? Colocas-te de que forma? Como é que tu consegues, no meio daquilo tudo, no meio daqueles milésimos segundos, conseguir colocar as banderilhas no touro, espetar, porque é a realidade, é espetar as banderilhas no touro e fugir daquele sentido de não ser apanhado pelo touro? Primeiro de tudo exige um conhecimento dos terrenos da praça e das reações do animal. Como Há zonas da praça onde tu gostas mais de estar do que outras? não é eu gosto de estar, normalmente o touro pode ir para um sítio da praça ajudar-te mais para esse sítio do que ir no sentido contrário. Pode adiantar-se, digamos que em vez de ir direito a ti, põe-se um bocadinho mais pela frente e não te facilita tanto o par. Sabes onde neste caso as crenças, que é onde o touro tem mais tendência a ir na praça, se fores pela crença dele, naturalmente pode-se adiantar e pode ser mais difícil completar a sorte e colocar o par de banderilhas. Mas à parte desse conhecimento dos terrenos e na praça e das reações do animal, existe sem dúvida uma grande preparação física, porque não tens nenhum momento da lide do touro para descansar. Os touros banderilheiros normalmente estão a ver a quadrilha dele a banderilhar, e exige um esforço extra do toureiro que banderilha na parte física e na parte técnica é uma sorte muito precisa para colocar as banderilhas naquele sítio preciso. É bastante difícil. Os famosos violinos, não é? Os famosos violinos também. Como é que isso se faz? Os violinos é numa mão, normalmente é na mão direita, porque Para quem é destro? Para quem é destro. E colocam-se na forma de um violino por cima da cabeça. E o touro a passar ao teu lado. E o touro a passar ao teu lado. É difícil. E é uma sorte difícil, mas por isso há muitas histórias que deixam para a quadrilha fazer, porque essa é sem dúvida difícil. Não só colocar os 3 pares de banderilhas, como a parte física, como até a parte da análise do touro. Se estiveres tu a banderilhar, tens de estar com uma atenção redobrada. É sem dúvida mais desgastante em todos os sentidos, tanto psicológico como físico, fazes o tércio de banderilhas. Portanto, terminando isto, falta a parte de matar o touro. A famosa parte em que o touro deixa de ser touro e passa a ser só um pedaço de carne no meio da arena. Não é isso. O touro não deixa não vai ser um pedaço de carne, não é esse o pensamento. O pensamento é sem dúvida a forma de culminar a tua obra artística e nunca, não há nenhum touro que pense nada disso. E como é que tu exerces esse matar do touro? É como te digo, matar o touro é uma sorte da taurina e é o culminar da tua obra de arte, e tu falo de uma forma natural, não o vês como um inimigo nem nada do género, mas sim um companheiro e é uma coisa consequente da E quando tu estás a fazer esse exercício, chamando-lhe assim, como é que tu o fazes? Repete-me a pergunta. E quando tu estás a fazer esse exercício, como é que tu o fazes? Pronto, tem uma coloco-me numa forma técnica para executar a sorte. Não, eu faço-o por cima. Não, eu podia matar um touro. Há muitas formas de matar um animal, não precisa de ser, e nós fazemos-o de uma forma digna, correta, e que nós até damos a possibilidade ao touro de nos ferir, não é? Nós a fazer, se alguém viu ou se vem a sorte de entrar a matar, nós não o fazemos nem por baixo, nem lhe pegamos uma rasteira, nem
fazemos de uma forma digna por cima Portanto, e eu digo que é cara a cara. cara a cara, e é a forma mais justa até de o fazeres, porque se alguém já foi a um matador, certamente é muito mais cruel matar um touro no matador do que numa praça de touros. E no meio disto tudo, no meio das praças de touros, no meio de tudo aquilo que é a tua atuação, existem os cavaleiros, portanto, o toureio, o cavalo, existem os forcados. E existe toda uma panóplia dentro desta festa brava. O que te quero perguntar é, antes de ir por este ponto, se tens alguma praça que seja a tua praça de eleição, sem ser a da Moita, que acredito que seja essa a principal praça. Digo eu, não sei se é, mas acredito que sim, sendo da Moita, é a tua praça preferida. Sim, a Moita é E a sempre seguir à toda. Moita? E uma das praças que mais me tenho, ou mais triunfei, ou onde melhor me saíram as coisas, foi na Praça de Vila Franca, mais até que na Moita. E a Praça da Nazaré, sem dúvida, é uma praça pela sua arquitetura, onde o público o sentes muito perto de ti, tem uma forma de... tem a personalidade deles, e essa personalidade deles leva a que se emocionem muito e se entreguem muito ao que tu fazes. Se tu fores um toureiro que te entregas e que arriscas e dás tudo, o público entrega-se contigo, e são sem dúvida... é sem dúvida um público muito especial, é o da Nazaré. Vila Franca é também um público mais exigente, no sentido aficionado, que a conhece e que te mede muito o que tu fazes, da forma como é que tu fazes, mas sem dúvida quando tu fazes as coisas bem e numa forma pura, entregam-se também de uma forma muito especial. E a minha terra é tutoriais para quem te viu crescer, para quem Conhece a convive praça da Moita de frente para trás e de trás para a frente? Sim, vou todos os dias à praça, é como se fosse a minha segunda casa, ou a primeira, porque acho que passo mais horas, ou Na praça. com os olhos abertos, acho que passo mais horas na praça do que em minha casa. A minha casa está por dormir, penso que passo mais horas na minha casa, mas E o Campo Pequeno? o Campo Pequeno foi sem dúvida uma das praças onde menos sorte tive, e ao menos oportunidades me foram dadas. Ainda de matador de touros não a pisei, pela gestão que está a ser feita. Não digo mal, isso é questionável, não sou eu quem o vai dizer se está bem ou mal. Não me contrataram ainda não o pisei, mas na altura, no Novilheiro, toreei em Lisboa, não tive muita sorte, embora tive uma tarde especial com o Manzanares, ainda era miúdo, ele vinha de figura do toreio, eu fui de suplente dele, e ele teve um gesto bonito e deixou-me torear, e esse dia também foi muito especial para mim, mas não... Portanto, nunca chegaste a ir à praça do Campo Pequeno, que é a capital de Touros e Cavalo. É a capital do toreio a cavalo. Nunca chegaste a ir à praça do Campo Pequeno como um matador de touros. Ainda não, mas ainda lá está, e ainda, certamente há de chegar o dia. E achas que isto tem tudo a ver com aquela gestão que é feita na praça do Campo Pequeno? Sim, eu já toureiros, desde que eu estou de matador de touros, houve matadores a ir lá torearem, eu não fui uma das escolhas. Por alguma razão? Não sou eu quem há de explicar isso, nem sequer fui contactado, nem nada, não Portanto, critico. nunca foste contactado nu- para torear Em no Campo Lisboa, Pequeno? não. Tristemente, não o digo de uma forma chateada nem nada, digo de uma forma triste, porque gostava mesmo, como é lógico, é a principal praça do nosso país, e gostaria de lá estar, e certamente. E passando da capital do Toureio e Cavalo para a capital do Toureio a pé, pergunto se lá gostarias de torear. Claro, sem dúvida, confirmo a alternativa, como disse há pouco, um passo, era o passo seguinte que tem que acontecer para que a minha trajetória continue e que consiga progredir, e já esteve mais longe. Hoje, espero conseguir concretizar, e esse passo é importante, e certamente vamos conseguir. Boa. Cookie, olha, antes de nos despedirmos, para todos aqueles que nos estão a ouvir, quero, a primeira é perceber, ou não ficar por não esclarecer porque é que o porquê do Cookie, não é? Porque tu és Joaquim Ribeiro, o Cookie é quase como um apêndice àquilo que é o teu nome. Portanto, gostava que explicasses lá para casa porque é esta coisa do Cookie. E depois também fazer-te uma pergunta, mas se calhar responder esta primeira, que é para ser mais fácil.
Basicamente foi, na minha entrada na Escola Tória da Moita, existia um professor que era o Sr. Armando Soares, e ele tinha o hábito de colocar nomes de tóreis antigos, ou seja, se tu te chamas Nelson, neste caso julgo que Nelson do Toreio, assim não, que me recordo não, mas Joaquim, houve o Costelhares, houve o Cuqui do Utreira, que é um toureiro do Utreira, e esse senhor colocou Procuna, Velasquez, Belmonte, são toureiros antigos, a outros colegas, a outros alunos que passaram pela escola, e eu quando lá cheguei no primeiro dia, disse, tu a partir de hoje chamas-te Cookie. Mas depois é de explicar porquê, e depois percebi, e até disse-me que me queria chamar Costelhares, que é um toureiro mais antigo ainda do que este Cookie do Utreira, e fiquei assim até aos dias de hoje. Porque não calhou. Porque não calhou, foi uma coisa mesmo assim muito natural. E até aos dias de hoje acho que sou mais conhecido por Cookie do que por Joaquim. Praticamente toda a gente, digo eu, todos os meus amigos já devem ter Cookie no telefone deles e não Joaquim. E agora pergunto, por último, o que é que mensagem é que tu poderias dar à comunicação social, a partidos que de alguma maneira, não querem tocar em questões políticas, mas a partidos que de alguma maneira não são a favor do mundo tauromáquico, não são a favor da tauromaquia, têm por diversas vezes até tentado que de alguma maneira a tauromaquia tenta acabar, e não me estou a referir a nenhuma, estou-me a lembrar de um cartaz publicitário que diz tourada, em frente ao Campo Pequeno, que diz touradas só na cama e consentidas, que é o partido de PAN, portanto pessoas, animais e natureza. O que é que tu dirias a um partido como este relativamente àquilo que é o ódio que tem para com o mundo taurino e sobretudo para com as figuras, ou seja, os profissionais que estão no mundo taurino, chamando-lhe muitas vezes assassinos, que muitas vezes são rotulados às pessoas que trabalham neste mundo? Bem, primeiro que tudo, eu penso que a linguagem que utilizam muitas vezes nem sequer é a mais correta, não é? Portanto, não és assassino nenhum. Se chamar assassino uma pessoa que faz uma coisa que é legal, não, acho que não é o mais correto, nem é a forma mais bonita de falar, entrar numa discussão. Depois foi como te disse, o que tenho feito era convidar muitas das pessoas que são ou que levam ou têm essa responsabilidade, que têm esses partidos, a conhecerem mesmo aquilo que é a vida do touro no campo. Certamente podia não ir gostar do que é a corrida de touros em si, mas certamente se fizermos um ponto comparativo com outras situações que existem no mundo, iriam mudar certamente a opinião, porque como disse há pouco, o touro é tratado como um rei no campo, e muitas das vezes vejo que não há essa liberdade de cada um fazer aquilo que quer, e não é fazer aquilo que quer, nós estamos a fazer uma coisa que é legal, que é uma coisa ancestral, não faz parte da cultura do nosso país, faz parte das nossas raízes. Nós chegamos até aos dias de hoje em que a tauromaquia existiu, e penso que somos pessoas de bem, convivemos com isso, uns gostaram, outros não, mas criámos... Portugal também foi um país altamente colonizador, e a colonização é uma coisa que ao momento e ao dia de hoje não existe. Sim, mas isso não... Também era tradição colonizar, não é? Sim, mas eu penso que a nossa cultura, ou seja, estou a falar do nosso país, não estou a falar agora de ir para outros sítios e exigir uma coisa que não é tua. É sem dúvida as pessoas que lá estão, mas sem dúvida a liberdade de expressão, é da liberdade, teres liberdade de fazeres aquilo que queres, e nós não fazemos o que queremos, mas fazemos uma coisa que é legal, não é uma coisa que... E achas que pelo menos o diálogo seja outro, que seja achas de alguma maneira situações que já tenham saído na imprensa nacional, nomeadamente lembro-me perfeitamente do caso do João Moura relativamente aos galgos que tinha em casa, João Moura toureiro a cavalo, portanto tem os dois filhos que também são toureiros. Achas que esses casos e portanto tudo aquilo, a forma de como foram encontrados aqueles animais, não são muitas das vezes também colados estes casos àquilo que é a tauromaquia, e como as pessoas de alguma maneira tentam portanto colar e estampar aquilo que aconteceu neste caso, que foi a situação dos galgos, estavam completamente
muito maltratados, entre outros animais que estavam lá em casa deste cavaleiro tauromáquico. Achas que isto não é colado e não é por notícias como esta que as pessoas veem a tauromaquia com maus olhos? Sim, mas eu penso que é um aproveitamento de uma situação específica que pode existir em qualquer âmbito, já seja desportivo, na política, que existem casos destes Mas és de acordo com isto? de... Com este tratamento dos animais? Não, assim, isso não, nada disso, não é isso que eu estou a dizer. Não podes agarrar numa situação específica que acontece, pode acontecer em qualquer setor e usares isso para combater. Como é que alguém que é figura do toureio a cavalo, João Moura, pai, que tem o filho também, o João Moura Júnior e o Miguel, a torear, como é que alguém que é figura do cavalo como o João Moura pai chega a uma decadência e consegue colocar isto desta forma, e tendo em conta que já era atacado por ser um homem ligado ao mundo da afição e por ser cavaleiro tauromáquico, e isto só veio triplicar ou quadriplicar a situação. Eu, como te digo, Nelson, eu não sei a situação específica, não tenho não o vi com os meus olhos, nem me explicaram, nem quis ir aprofundar as coisas, não sou a melhor pessoa para falar dessa situação em específico, mas sim, ninguém pode acusar-me a mim que não maltratei nenhum animal porque existiu esse caso. Ou seja, tu não podes, porque um agente imobiliário, que tu és consultor imobiliário, praticou um crime e dizer que tu és criminoso porque também és consultor imobiliário, eu também era consultor imobiliário. Isso é o que eu quero dizer. Ou seja, mas achas que existem situações na tauromaquia de pessoas boas e pessoas más, como existe na Igreja Católica ou portanto, na política. O João Moura é uma pessoa má nesse aspecto. Se fez isso, e se foi realmente aconteceu isso, não teve um comportamento adequado, mas não é por causa disso que vamos fazer um ponto de comparação agora. Ou todos os touros são assim, ou todos os cavaleiros tauromáticos são assim, ou os forcados são todos assim. Existe. E também foi um comportamento ou seja, a sociedade tem que também ser... como é que eu te posso... Qual é a palavra que eu te possa... ou seja, que essas pessoas tiveram esse comportamento, pagam por esse comportamento e naturalmente redimir-se nesse sentido, não é? Acredito que o mestre não esteja arrependido e que certamente hoje em dia tem outro comportamento nesse aspecto. O que eu não gosto é que se agarre numa questão específica que aconteceu a uma pessoa e que eu, como digo, não tenho conhecimento a 200% se foi acusado, se foi realmente... não se pode agarrar nessa situação específica e colar agora a todas as histórias que somos todos assim, não. Como eu te digo há pouco, na política existe, na igreja, em todos os setores existe pessoas boas e pessoas más, e na tauromaquia existe muitas pessoas boas, bons cidadãos, bons pais de família, bons mães de família, pessoas exemplares, pessoas que lesam pelo bem-estar animal, e isso sem dúvida é preciso conhecer pessoas do mundo do touro e não taxar agora que todos são assim. Ou seja, às pessoas que criticam a tauromaquia, convido-as a que vão conhecer o touro ao campo, conheçam pessoas do touro e vão ver que são pessoas realmente com educação, com respeito e com bons cidadãos. Para terminar, e já porque já queria ter terminado, mas para terminar, portanto, a conversa foi indo e ainda bem, para terminar, tu achas que o touro não sente dor? Há estudos veterinários que explicam melhor isso, e eu não, os termos técnicos não os sei, mas sem dúvida nós toureiros não fazemos, ou seja, não toreamos nesse sentido de criar dor ao animal. Mas então porquê é que o touro sangra? O touro sangra, uma das questões é que o touro, se não sangrares, congestiona-se, e com o esforço e com a bravura, congestiona-se, e é necessário é necessário acontecer isso, mas que o faças de uma forma que nós tenhamos a vontade de maltratá-lo, que não é essa a nossa vontade, ou não é esse o nosso objetivo. Como te digo, o touro é o nosso companheiro, o touro e não o nosso inimigo, é o que leva a que deixas que
deixes fazer e crises uma obra de arte, porque é o que eu te digo, se não fosse o teu companheiro e se fosse o teu inimigo, não criavas uma obra de arte. Acho que os dois somos um e só nesse sentido é que consegues emocionar um público. Joaquim Ribeiro Cookie, acho que estamos terminados. Amigo, muito obrigado por teres aceito este que é o nosso desafio de falar sem filtros sobre aquilo que é o mundo taurino e sobre aquilo que é a arte ou não de torear. Tenho que dizer ou não porque muitos possivelmente não irão concordar e portanto tenho que dizer desta forma. Mas tu concordas? Eu também posso falar sem filtros, sim. Eu cresci neste ambiente taurino, portanto não tenho absolutamente problema nenhum de dizer. O meu pai é altamente aficionado, a minha mãe, o meu irmão, o meu avô falecido João, nascido no Alandroal em Évora, portanto também é alguém ligado ao mundo taurino, como participou inclusive na Praça de Touros, no Coliseu de Redondo, onde temos família e temos casa, e onde vive a minha avó neste momento, portanto a esposa do meu avô falecido João. Portanto para mim é uma coisa super natural e sempre estive muito ligado àquilo que era o mundo taurino, e acho que de alguma maneira estou correto em acreditar que esta é a nossa cultura e que estas são as nossas raízes, independentemente do que os outros possam dizer e dos mainstreams do PAN e de outros partidos que aproveitam votos para ostracizar aquilo que é uma forma diferente de ver a arte. Também acredito sim que a tauromaquia é uma arte. Agora meteste-me aqui a justificar, mas também acredito sim que a tauromaquia é uma arte, independentemente se os outros gostam ou não. Eu acho que nós devemos ser livres e ter a capacidade de poder dizer e sair à rua daquilo que gostamos e daquilo que não gostamos. Eu comparo muito a tauromaquia a outras coisas que muitas das pessoas muitas das vezes não podem dizer que são ou que deixam de ser. Tive aqui também um convidado, o João Montes, que falou sobre os consumos, nomeadamente droga e outros estupefacientes na televisão, porque há um rótulo e uma colagem muito fácil das pessoas na tauromaquia aos criminosos e portanto na televisão aos drogados e até aos homossexuais e tudo isso, e portanto eu acho que isso não deve ser visto assim, acho que é caso a caso e portanto estás-me a meter aqui a justificar, mas isto tudo para dizer que sim, de facto eu sou alguém que está muito, muito ligado à arte à ficção. Tenho grandes amigos como tu e portanto não podia deixar de dar este palco, esta sensibilidade de colocar as pessoas lá de casa a ouvir, mais que não seja, e a tentar perceber porque é que alguém como tu não é um assassino, é simplesmente um homem que liga à arte, e essa é a tua arte. Obrigado, Cookie. Obrigado, João. Está feito!